Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, mesmo que não estamos mais na quarta-feira, obviamente já é madrugada de quinta, eu vou trazer para vocês hoje uma série que eu indico, inclusive, para que vocês deixem sim filhos de vocês assistirem ou repassem essa história para os filhos de vocês, porque é uma história extremamente interessante, que vai contar como ali entre meados dos anos 70, substâncias ilícitas começam a se espalhar pela Itália. Só que isso não foi só na Itália, e também os métodos de fazer com que essas pessoas se transformassem em verdadeiros zumbis, porque era justamente isso que acontecia com as pessoas que começavam a fazer uso dessas substâncias. E não adianta torcer o nariz e muito menos dizer, bom, isso é coisa do passado, porque nós temos a Cracolândia e é exatamente isso que teria acontecido se pessoas como esse homem não tivessem feito o que fez. Essa série ela tá gerando uma grande, mas uma grande confusão na Itália, porque as pessoas não estão gostando que a Netflix está contando essa história e eu estou conseguindo entender o porquê. Então necessitei aí de um pouquinho mais de pesquisa, porque, né, os italianos estão tão aborrecidos com essa série da Netflix. Então eu vou começar pelo ponto de vista dos italianos, entendo, e também entendo o próprio homem, que seria o Vincenzo, tá? O Vincenzo que vai ser o criador, então, de toda essa sequência de tratamentos muito diferentes na época, tratar química com química, e isso não era uma coisa que daria muito certo. E nós sabemos que quanto mais barata uma substância ilícita, mais destruidora ela é. Então é sobre isso essa série e também todos os processos, coisas que aconteceram e também rumores de que aquilo poderia ser um culto, uma seita, entre outras coisas, porque o Vincenzo, ele era uma pessoa muito aberta a tudo. Se ele não fosse, ele não estava tentando tratar pessoas nos anos 70 de dependência, né, de substâncias ilícitas, e também não estaria aí montando um lugar para colocar essas pessoas, para que essas pessoas não ficassem nas cadeias. Então tudo isso é extremamente importante, e a primeira vez fala de uma forma assim mais aberta para o mundo algo da Itália, porque esse lugar funciona até hoje, e essa é uma parte da história que as pessoas na Itália preferem não lembrar. Então essa série ela tá disponível em 5 episódios na Netflix. Se vocês quiserem, podem ir lá, confiram direitinho. Eu vou tirar toda a parte onde entra a política no meio, só que eu acho que não interessa em absolutamente nada, porque a questão aqui são os jovens, a não ser que essa parte política vá interferir de alguma forma, em algum ponto, numa questão aí muito importante, que pelo que eu vi aqui na série, não foi o caso. Então, série extremamente boa, eu acho que é a primeira série italiana da Netflix, se não me engano, é a primeira série italiana que eles trazem para o Brasil. Então, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também se inscreva nesse canal ainda se você não for inscrito, ative o sininho de notificação. Temos vídeos aqui segundas, quartas e quintas-feiras ali, né, meados, e também às sextas. E amanhã tem vlog no canal lá, no canal Eu, Joyce Rodrigues, também já tem um vlogzinho pronto para vocês. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vocês me desculpem, não gosto de falar tão rápido, é que eu não quero que os vídeos fiquem tão longos, tá? Porque tem gente que não gosta de vídeo muito longo. Então, como nós vamos falar de 5 episódios de série, e são séries assim que passam de 1 hora por episódio, então acho que é bem importante tentar abordar pelo menos um pouco de tudo, uma vez que sabemos que não tem como fazer tudo, né, em um vídeo. Então eu vou trazendo aí as informações mais importantes. Então nós vamos começar aqui com o que estava acontecendo na Itália nos anos 70. Nos anos 70, a Itália, ela não foi só também, né, ali palco de alguns hippies e tal, que isso foi uma coisa que aconteceu em vários lugares do mundo. Mas também existiam muitas ali, né, discussões políticas e também grupos políticos que eram para jovens. Até que teve uma hora que essa galera que estudava, os estudantes e tudo mais, começaram a fazer muito barulho. Vai ser mais ou menos nessa época que a máfia, né, sabemos que isso é uma coisa muito forte na Itália, vai começar a colocar nas ruas por um valor muito abaixo do que eles costumavam colocar as substâncias ilícitas. No caso, nós vamos falar, e eu vou ter que falar aqui, porque é heroína. Sabemos muito bem quais são ali as consequências da utilização dessa substância. A pessoa basicamente é transformada em um zumbi, e zumbi não faz barulho, né? Zumbi não faz confusão, zumbi não discute política, zumbi não faz absolutamente nada. E essas pessoas começaram
a usar sem nem mesmo saber direito o que elas estavam fazendo, e de fato não sabiam mesmo. Quando eles recebiam, né, então compravam e acabavam tendo ali acesso, né, a essa substância, a pessoa que vendia, ela não explicava, por exemplo, que com o tempo você tem que aumentar a dose, porque senão você começa a se sentir mal, você começa a entrar em abstinência. E a taxa, né, as pessoas hoje, nós sabemos muito melhor sobre isso, que uma pessoa que faz utilização dessa substância, a potência de viciar nela é muito forte. Então, ela é uma coisa que rapidamente ali te transforma num dependente dela, e não é uma dependência só física, porque aqui, como diz no próprio documentário, parece que a dependência dura em torno de 6 dias, a física, né, a química, na verdade, mas a psicológica não tem tempo. Hoje, clínicas de recuperação já bem avançadas, elas colocam o tratamento para algumas substâncias ilícitas, principalmente, né, crack, como se fosse assim um tempo mínimo de 1 ano. Então, são tratamentos muito longos. Então, vocês imaginem isso aí em 1970. E sem contar que a gente sabe muito bem que hoje isso tudo é muito misturado, até para gerar muito mais lucro, quando na época tudo isso era muito puro, né? Então viciava aí pelo menos umas 2 vezes mais. A questão toda é que a Itália começou a ter uma população de zumbis. E o que fazer com essas pessoas? As famílias não sabiam o que fazer. Eles entravam em casa, roubavam as coisas de dentro de casa porque precisavam vender. O acesso era fácil, mas eles também não trabalhavam, eram todos muito jovens, eles começaram a entrar nessa vida. Os que trabalhavam começavam a perder os seus empregos e acabaram jogados pela rua. Os pais viam eles entrarem, roubar, e depois ficavam sem notícia deles há dias. Aí alguém encontrava, estava sem comer há dias, e era uma vida extremamente assim terrível para um pai assistir. Eu entendo que quem tá nessa vida é muito difícil, mas assistir essa cena toda, olha, sinceramente, quando existe uma pessoa com uma dependência, eu acho que toda uma família se torna também ali um sofredor, e é uma coisa muito difícil de entender, principalmente. E aí o que acontece? Alguns pais agem de formas diferentes. Alguns dizem, né? Bom, se você tá viciado nisso, eu só te desejo uma morte doce. Outros já dizem, não, vou lutar pelo meu filho, eu vou procurar ajuda para ele. Mas qual ajuda? Não existia ajuda. A única ajuda que você podia encontrar em 1975 era você procurar pessoas que davam mais substâncias, no caso ali vários calmantes. A pessoa também vai desenvolver dependência, então é trocar 6 por meia dúzia, porque também existia o risco dessa pessoa assim acabar, né, voltando a utilizar essa substância tão forte juntamente com o medicamento. Então você potencializaria isso, ou essa pessoa acabaria entrando numa overdose. Várias pessoas eram encontradas assim diariamente. Então, de manhã era a hora da limpa. Vários eram encontrados assim porque acabaram falecendo no meio da madrugada. E isso tudo é muito triste, mas também mostra uma realidade que existe até os dias de hoje. Esses pais, eles não tinham para quem recorrer. E quando essas pessoas eram ali flagradas furtando ou fazendo algum ilícito, obviamente eles eram presos. E quem é que queria arcar com isso? Ninguém queria arcar com isso. O Estado não queria arcar com isso. Então sabia-se que isso estava sendo distribuído nas ruas, não existia uma força para conter a venda, né, dessa substância, porém eles também não queriam nem ter despesa com eles na cadeia, muito menos colocá-los ali para fazer um tratamento, ou até mesmo ter a coragem de iniciar um projeto para fazer um tratamento eficaz. A própria pessoa que desenvolveu esse tratamento, usando ali algumas substâncias ali químicas, né, que seriam remédios e tal, para poder tratar disso, dizia que na verdade sabia que era perigoso, que nem sempre ia funcionar e que também ia deixar a pessoa dependente. Resumindo, muitas pessoas acabavam perdendo as vidas em manicômios judiciários. Sim, dependentes químicos muitas vezes acabavam seus dias em manicômios. Isso era uma coisa muito comum e também na Itália aconteceu. Diversas pessoas acabaram lá e de lá nunca mais saíram. É fácil cuidar disso, não existiriam clínicas, não existiriam lugares especializados, porque é muito difícil para um pai assistir, além de perigoso, porque uma pessoa, quando ela está em abstinência,
dependendo da substância, ela fica completamente fora de si. Então isso é uma coisa que gera muito prejuízo psicológico para a família, prejuízo para a própria pessoa que está ali num período de desintoxicação. E aí é que vem também algumas coisas que vão sendo sabidas depois, que é o caso, por exemplo, né, das pessoas que são adictos. Então, os adictos, por exemplo, eles não se curam, vamos colocar assim. A adicção é uma doença. Mas nessa época eles não entendiam que existia a adicção. E isso é uma diferença grande, tá? Você pode ser um usuário de anos e você pode ser um adicto, não importa. Você é um usuário de anos, você pode parar de usar, nunca mais sentir vontade. O adicto, sendo ele adicção para substâncias ilícitas, álcool, seja o que for, ele vai ser um adicto para sempre. Ele está sempre em tratamento. Então não existia essa mentalidade. Mas aí a gente vai entender também por que tantas pessoas ficavam décadas, às vezes uma década, morando nesse lugar que o Vincenzo vai criar em 1975. Toda essa introdução ela é importante porque senão tudo aqui perde o sentido, inclusive a intenção do Vincenzo, que eu particularmente acho que foi boa. Acho que foi boa, talvez mal conduzida, e talvez ele fosse uma pessoa ali, ainda lembrando que nós estamos falando de um homem italiano de 1970, um homem que já tinha nessa época 45 anos de idade e que não era fácil ali dar o braço a torcer. Até porque muito custou da vida pessoal dele também para poder tomar essa atitude de cuidar dessas pessoas que ninguém queria cuidar. Foi uma coisa assim horrível mesmo. E os pais sofriam de todas as formas, além do dinheiro, todo o dinheiro que era retirado de dentro de casa. Se você já teve um adicto dentro de casa ou um viciado dentro de casa, você sabe que é uma coisa incontrolável. Ele quebra, ele briga, ele rouba. Tem uns que não roubam dentro de casa, roubam na rua. Tem uns que pegam tudo que tem, vende, né, para poder fazer uso da substância. É uma vida ali, basicamente ali, zumbi. A pessoa vive em função do uso. E aí o que fazer com essas pessoas que estavam ficando doentes, jogadas e cada vez mais marginalizadas pela sociedade? Então, em meio a esse caos que na Itália ninguém tinha a menor ideia de como começar a resolver, entra um homem chamado Vincenzo Muccioli. Esse homem vai ser muito importante na época, tinha 45 anos de idade, era casado já há algum tempo, tinha um filho e estava ali vivendo a vida dele. Porém, depois o passado dele vai vir à tona, depois num momento ali que, óbvio, né? Cuidar dessas pessoas não vai agradar ali muitas pessoas, muitas outras pessoas. Parece que o lugar que ele arruma para começar a tratar pessoas com dependência vai começar com uma primeira paciente. Uma primeira paciente que, vamos dizer assim, era uma paciente importante. Essa história, ela também está sendo muito ali colocada, né, na Itália, ali as pessoas estão tendo alguma resistência porque existem pessoas importantes, nomes de pessoas importantes que muitas vezes no documentário não foi colocado. Tem algumas pessoas, filhos de políticos, atores e tal, alguns apareceram sim, e eu acredito que se fosse colocando numa realidade de um outro país, no caso o nosso, talvez chamaria um pouco mais a atenção, porque essas pessoas são conhecidas lá. A questão toda é que vai aparecer uma pessoa que vai estar passando por essa situação de eu não sei o que eu faço com a minha filha, e essa pessoa era uma pessoa importante. E o Vincenzo, ele vai curar essa pessoa, ele vai colocar ela num tratamento e ele vai cuidar dela e curá-la. E como tudo isso surge é que é interessante. O Vincenzo Muccioli, ele não era um homem qualquer, ele era um homem já afeito a várias coisas novas, coisas científicas, e as pessoas elas acabam dando uma pesquisada e descobrem que ele era uma pessoa afeito a coisas ocultistas, coisas ligadas à cura, coisas que envolviam ervas. Ele não tinha uma vertente apenas, ele fazia uma mescla de grandes vertentes. E parece que na sua juventude ele quis ficar conhecido como um grande médium, e esse médium parece que vinha um espírito que falava com as pessoas, e ele acabou cortando a mão ali
com estilete ou alguma coisa para poder parecer que estava recebendo ali as chagas de Cristo. Então a coisa toda foi um pouco assim, tirou um pouco da credibilidade do Vicenzo, só que algumas pessoas diziam que ele era um grande médium e ele mesmo já tinha comentado que ele teria o poder da cura. Ele teria vindo então para poder curar pessoas. Tendo isso em mente e já sendo ele um homem casado com uma pessoa que tinha também um poder aquisitivo bom, a esposa dele era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom, eles acabam então com uma fazenda ali, uma fazenda onde ele constrói uma casa. Ele gostava muito de cachorros, então eles começam a usar a fazenda para a criação de cachorros, até que acontece, né, esse fato que ele basicamente ali vira uma pessoa que começa a curar outras pessoas de forma ali sobrenatural. O que vai acontecer é que ele também vai começar a atender essas pessoas no mesmo local onde ele vai fundar a San Patrignano. E a San Patrignano, na verdade, vai ser criada para outros tipos de curas, para curas de doenças ali conhecidas até aquele momento. E ele vai ganhar a simpatia de duas pessoas extremamente ricas na Itália, provavelmente quem mora na Itália deve conhecê-los, que é o Giancarlo e a Letizia Muratti, que eram pessoas ali ligadas ao petróleo e várias outras coisas. Também tinham muitas relações ali com políticos, também na mídia, em várias coisas. E é descrito que ele cura, então, o Giancarlo de um sério problema de saúde que as pessoas colocam como uma séria labirintite, onde ele já havia sido desenganado. O que é muito estranho, porque labirintite não tem essa coisa de desenganar. Então, talvez não fosse uma labirintite. Acontece que ele vai curar o Giancarlo e vai ganhar a simpatia desses milionários. Tudo isso vai ficar só na amizade por um bom tempo, até que um dia ele percebe que todas aquelas pessoas andando na rua, parecendo zumbis, começaram a incomodar ele. Ele começou a pedir ali uma certa, começa ali a pedir uma certa força para saber se ele vai conseguir ou não ajudar aquelas pessoas, se aquilo era ou não potencialmente uma doença, e assim ele acaba tratando o primeiro paciente. Ele chama essas pessoas de hóspede, desculpa, é força do hábito a gente falar paciente quando fala de questões de cura, dá sempre uma intenção de medicina, mas a questão é que na verdade não, Ele cura então a primeira pessoa, que aqui ele vai ter contato, era filho de uma pessoa importante, e estava assim fazendo uso de substâncias ilícitas e a coisa tinha saído do controle. Quando ele consegue curar essa pessoa, então ele abre o San Patrignano para mais pessoas que estavam com esses problemas. Ele começa a pegar tanto pelas ruas, ele recolhia, ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele era um homem de 1,90 m, com jeito mesmo, um jeitão de pai, aquela coisa bem, aqueles pais italianos, barulhentos, falava alto, mas ele era uma pessoa que aparentemente tinha um grande coração, mas também sabia ser muito, mas muito, muito, muito bravo e muitas vezes beirando ali a grosseria. Os primeiros hóspedes do San Patrignano contavam que quando chegavam lá, a coisa não era muito organizada, então no começo ele basicamente pegou a casa que ele tinha ali com os cachorros, com os bichos, com tudo e começou a colocar essas pessoas lá dentro. Então a situação sanitária, a situação de onde dorme, como faz tudo isso, era um pouco caótica. Eles precisavam de água quente, precisavam de diversas coisas e aí eles tinham que providenciar por eles mesmos, então ali era mais uma palestra. Quem dava essa palestra ali, que teria que ser um profissional e tudo mais, era o próprio Vicenzo. Então o Vicenzo dizia que ele estava abrindo mão de muita coisa e de fato ele não conseguia ter uma vida familiar, ele não conseguia cuidar do filho dele, não conseguia ficar o tempo que ele ficava com as pessoas que ele estava cuidando, por exemplo, como ele ficava com o filho dele. E isso era uma coisa que o filho dele falava muito no documentário, que muitas vezes ele sentia um pouco de ciúmes das pessoas que estavam lá, porque tinham a atenção total dele, enquanto ele não tinha. A esposa, ele chegou a falar em algum momento para a esposa se ela tinha certeza que ela queria continuar casada com ele, porque ele tinha entrado em uma empreitada ali com aquelas pessoas que ele disse que aquilo duraria muito tempo, era um pouco pesado, e caso ela não estivesse preparada, ela poderia recomeçar a vida dela, por mais que ele não quisesse isso. Só que ela disse que não e que ela não conseguiria ficar sem ele. Então, eles continuam a família, então a família dele, principalmente o filho,
estava sempre em contato com essas pessoas. Primeira leva, então, de pessoas que começaram a se hospedar, né, na casa dele e começar os tratamentos, ele sempre falava que uma pessoa que começava a utilizar essa substância, né, essa substância tão terrível, alguns misturavam também com pó, entre outras coisas, era assim, uma misturas às vezes assim bem fatais. Ele começava a dizer que, na verdade, você quando entrava, né, para se tratar, você não estava se sentindo como se você quisesse uma nova chance de viver. Você se sentia que a vida estava na substância que você estava usando e que ir para lá era quase como se fosse uma morte. Então ele dizia que era necessário quebrar isso, né? Quebrar essa pessoa que achava que aquilo era uma vida para reconstruir uma pessoa que de fato vai encontrar uma vida funcional. Então ele conversava muito com as pessoas e as pessoas também fugiam muito. Isso é uma coisa, uma característica muito assim, ainda hoje muito recorrente, que são as fugas. Então nem sempre as pessoas, eu acredito que dificilmente as pessoas vão voluntariamente para tratamentos. Já ouvi diversas coisas como se a pessoa não quiser ir sozinha, né, a forma compulsória de se colocar uma pessoa em tratamento não é o melhor jeito, porque a pessoa não consegue vencer, enfim, né, esse pedaço da vida. Mas ali não era compulsório, ali a pessoa ia com as próprias pernas. Então ele não saía recolhendo, ele perguntava: você quer uma chance? Você quer se livrar disso? Você quer um tratamento? Ou a pessoa ia bater na porta dele. Tinham pessoas que vinham de vários lugares do país, porque lá era o único lugar que dava algum tipo de esperança para uma pessoa que tinha ali esse vício, que na época era só considerado vício, ainda não se tinha aí essa noção do que seria uma adicção. Só que ele também tinha o seu jeito bruto, então ele se colocava ali, ele dizia que ele para as pessoas que estavam ali, né, para os garotos, quase todos ali eram muito jovens, mas muito jovens, 18, 20, então eram mulheres e homens, ele sempre separou, então não tinham histórias, por exemplo, que você ouvia de pessoas fazendo coisas ali, né, enfim, que não são legais, com homens e mulheres, ou pessoas pagando favores dessa forma, ou ele mesmo, né, abusando de alguém. Você não ouve em toda a narrativa, pelo menos, que se escuta da Netflix. Ele era uma pessoa extremamente, na verdade, até muito puritana nessa parte, assim, ele não era uma pessoa que aceitava, porque ele dizia que essa também era uma forma de pagamento lá nas ruas. Então você, né, a forma de você utilizar, no caso, o sexo também, acabava virando pagamento para conseguir uma substância ilícita. Então ele não permitia que as pessoas tivessem relações dentro do lugar. Então a pessoa não podia ter relações. E ele dizia também que os primeiros dias eram muito difíceis, precisava se livrar disso, então muitas vezes ele precisava amarrá-los. Ele não tinha outro jeito de fazer, ele não podia fazer de outra forma. E ele não permitia remédios lá dentro. Então ele não aceitava, por exemplo, que a pessoa acabasse tomando ali medicações indutoras de sono e tudo mais, porque ele dizia que aquilo ali não ajudava. Não ia ajudar uma pessoa a passar, né, pelo período de desintoxicação sem, enfim, deixar a pessoa ainda mais viciada em outras coisas e tudo mais. Então ele não aceitava muita coisa, só que você ficava lá se você quisesse. A questão toda é que as pessoas já tinham pegado, né? Essas pessoas que também elas estão dentro do vício, elas acabam muito marginalizadas. Então quando elas chegam num lugar onde tem uma pessoa, né, uma figura de autoridade, principalmente paterna, que dá para você ali uma atenção, dá para você um carinho. Ele era o tipo de pessoa que ele abraçava e ele fazia isso de uma forma que você via que era de fato assim quase paternal mesmo. Era com carinho, ele queria salvar a vida daquelas pessoas, mas os métodos estavam errados, né, para a sociedade. Então, para a sociedade ele agia mal. Por quê? Quando esses jovens eles começavam a querer fugir, ele era tão inexperiente no começo que, por exemplo, chegava o final de semana, se você se comportou bem durante a semana, ele dava o carro dele e dinheiro. E aí um dia um cara virou para ele e falou: olha, Vicenzo, você não pode mais fazer isso com a gente. Quando você dá carro e dinheiro pra gente, a gente vai usar. Se você conseguir o carro de volta, é muita sorte, então você não pode continuar fazendo isso, nós somos viciados. E muitas pessoas também pediam a ele, quando eu estiver no período, porque já tinham tentado, já tinham fugido, muitas vezes ali de manicômios por causa do vício, e eles pediam: não me deixe fugir porque eu quero ficar livre disso. E aí ele tomava as medidas que ele podia, que no caso ali era colocar correntes nas pessoas.
E de fato, se você não colocar corrente, eu vi uma mãe dizendo, né? Obviamente, a gente nunca, né, pode saber, mas se você já viu uma cena dessa que, pelo que eu vi ali, é muito tensa, coloca aqui nos comentários. Ela diz o seguinte: não se segure uma pessoa que está em abstinência. Ele quebrou a casa, ele quebrou a TV, tinha um pai dizendo que ninguém conseguiu segurar, os irmãos não seguraram, o pai não segurou, ele quebrou uma televisão e a casa continuava quebrada. Então as pessoas começavam a implorar para o Vicenzo aceitar os seus filhos, porque eles queriam salvar seus filhos. Muitos diziam assim: eu não aguento mais, mas não era um aguentar mais passando o problema para frente, não. Não existia tratamento, não existia uma outra clínica, não existia nenhuma saída e eles sabiam que daquela forma não dava para continuar. Então, ou era isso, ou era a cadeia ou as ruas. E quando chegava na cadeia, quando eles perceberam, os usuários de substâncias ilícitas muitas vezes saíam da cadeia para ir para o manicômio judiciário. Eles ficavam fazendo esse joguinho do que custava menos manter preso, porque eles não podiam deixar solto. Logo, Vicenzo começou a trabalhar, né, a clínica dele, vou chamar dessa forma porque foi o que acabou, né, virando uma clínica de recuperação. Ele começa a trabalhar e ele era o palestrante, ele ensinava. Então, durante o período em que eles estavam ali no pior momento, era o período que eles estavam em abstinência, estavam no começo da desintoxicação, ele não só amarrava essas pessoas, como eles vão colocar muitas vezes no documentário, mas eu vi diversas pessoas que passaram, falaram bem, falaram mal dele, mas não deixaram de comentar que ele pegava ervas, tá? Infusão de ervas. Ele fazia massagem nos músculos dessas pessoas, porque doía muito, parece que dá muita cãibra, né? Quando a pessoa começa a entrar em abstinência. E também ele acabava fazendo acupuntura nessas pessoas. Então, tudo de uma forma natural, mas ele tentava amenizar os sintomas. E os dias iam se passando e assim eles iam conseguindo se livrar dessa parte aí, pelo menos química. Depois desse período mais difícil, mesmo ali já tendo se livrado ali dos primeiros dias, muitos queriam fugir. E aí nessa hora ele usava o que ele tinha. Ele tinha gaiola que ele usava, acho que era para pombo, gaiola de bicho. Ele punha as pessoas dentro desses lugares. Isso foi amplamente criticado na época, porém ninguém dava outra solução. Esse também é um grande problema, porque a pessoa também fica meio sem saber o que fazer, né? Então ele colocava, por exemplo, uma pessoa quer fugir, e ele sabe que aquela pessoa que aquilo ali vai passar, e ela vai colocar tudo que ela já passou em jogo, em risco, aí ele vai lá e ele prende aquela pessoa. Ou ele coloca uma corrente naquela pessoa. Quando você olha a situação é muito feia, mas acho que é difícil também para a gente imaginar o que é você estar cuidando dessas pessoas e você saber que ela vai sair de lá, ela vai usar de novo e vai ter que passar por tudo de novo. E às vezes você conter ela, aquilo ali vai ser só um momento, vai ser só um dia. Acredito eu que era assim que Vicenzo pensava. Só que em algum momento parece que as coisas ali acabaram saindo um pouco do controle. Conforme as coisas foram crescendo ali também, mais pessoas foram chegando, as coisas começaram a se tornar um pouco mais autoritárias. Então, qual que era o sistema ali, né? Primeiro, no início, o Vicenzo cuidava de tudo e de todo mundo. Depois, aí já era um pouquinho diferente. Quando você ficava um tempo já limpo e tudo, você acabava adotando, vamos colocar assim, ficando responsável por uma pessoa que chegava, né? Um novo interno ali dentro, uma nova pessoa, um novo hóspede dentro do lugar. E aí essa pessoa precisava, é como se você ficasse ali ajudando ela, conversando com ela, você era o psicólogo dela, a pessoa que colocava ela para frente e depois vocês estipulavam uma rotina. Então, óbvio, né? Eles tinham que cozinhar, eles tinham que limpar, até porque ninguém pagava para estar no lugar, era de graça. Então você acabava pagando ali, ajudando a limpar, a cuidar, porque de fato o dinheiro não faltava para o Vicenzo. Ele tinha condições financeiras e já estava começando a ter ali alguns patrocínios, então eles não precisavam pagar. Eles só precisavam manter o lugar, pelo menos o mínimo, organizado. Então eles começam a fazer isso. E tinha bicho, porque afinal de contas era uma fazenda. Tinha vaca, galinha. Então eles tinham muita coisa para fazer, sabe? Então assim, tinha vaca leiteira, então tinha que tirar leite. E depois acabavam ali conversando, tendo palestra, parece que tinha alguns livros e tudo mais.
Então eles tinham uma vida ali que começava a se construir. E o Vicenzo dizia, e também alguns outros, né, que eram hóspedes aí do San Petrignano, que era o seguinte: quando você faz uma coisa um dia, 2 dias, 3 dias, isso é um trabalho para você, você vai se acostumando a trabalhar. E a gente, no fundo, era como se não soubesse mais o que era dormir, o que era comer, nada mais era igual, a gente não sabia mais fazer quase nada. Então a gente reaprendia, a gente ia fazendo mais uma vez e mais uma vez, e aquilo te dava uma nova vida. Então era uma nova vida dentro do San Patrignano. O problema é que as pessoas parece que tinham uma dificuldade de ir embora. Era o que eu tive a impressão ao longo do documentário. Eu vi pessoas ali que ficaram décadas, eu vi pessoas que ficaram mais do que isso. Eu vi pessoas entrarem lá, garotos, se formarem e continuarem trabalhando lá dentro. Quase como se fosse assim, aqui é seguro para mim. Porque muitas pessoas, quando elas decidiam que iam embora ou que já era permitido ir embora, né, o seu tratamento ali acabou, a pessoa acabava indo para as ruas e não adiantava, ela acabava usando de novo. Então eu acho que ouvindo essas histórias as pessoas começavam a sentir medo de ir embora. Só que essa primeira leva aí de garotos que tiveram essa parte também um pouco mais paterna, né, do Vicenzo, um pouco mais ali, né, dura e paterna, porque ele também era bem rude quando ele queria. Ele não era uma pessoa tão agradável a todos os momentos. Ele também, por exemplo, era capaz de fazer uma pessoa que fez alguma coisa, tentou fugir ou fez alguma coisa que não era legal, ele ia lá e dava o que a gente chama aqui no Brasil de telefone, né? Aquela tapa na orelha. Só que a gente tem que lembrar da época. E ele olhava aquelas pessoas e dizia, são os meus filhos. E ele tratava o filho dele também assim. Então não dá. É cultura, é tempo, é época. E aí você pega um documentário desse e joga em 2023, meu Deus, sabe? Isso aí é um prato cheio para muita coisa. O que acontece quando você coloca uma quantidade de pessoas para cuidar? Se você tem uma quantidade, mesmo que seja grande, de filhos, você pode se desdobrar e dar amor a muitos filhos. Sei lá, 20 filhos. Só que se você tiver 30, 40, 50 filhos, você vai ter problema até em decorar os seus nomes. E isso é uma coisa que é complicada. E aí você começa a ter alguns favoritos. E normalmente são os primeiros. Então, ele começa essa vida muito bem. Até que vai acontecer de uma moça ir até a delegacia e dizer que ela estava presa contra a vontade. Ela estava presa contra a vontade e que naquele lugar, né, nesse San Patrignano, pessoas estavam ali presas. Então a polícia faz o quê? Eles saem, né, e vão dar uma olhada nesse lugar. Quando eles chegam lá, começam a tirar as fotos, eles ficam impressionados, assim, mas impressionados com a sujeira do lugar. Eles ficam impressionados primeiro com a sujeira do lugar e as pessoas extremamente jogadas. E é nesse momento que eles vão encontrar 4 jovens que vão estar acorrentados, tanto no pulso como também nas pernas. Só que esses jovens, eles não estavam gritando. E por que eu sei disso? Porque tem foto, tá? Vai ter um cara que ele vai falar assim, por que essas fotos nunca foram pro jornal? Eles estavam olhando como coisa assim, putz, a polícia, será que deu alguma coisa errada? Mas você não via que eles tinham se batido. Na foto tá nítido, eles não estavam em crise, não tinha ninguém colado na parede. Existiam pessoas dentro do San Patrignano que tinham fotos de Jesus Cristo e também do Vicenzo e da mãe, assim, chegava a esse nível. Polícia chega no local e o que vai acontecer? Tá lá os rapazes presos, acorrentados, polícia pá, fotografia de todo mundo, olha, vocês todos estão soltos. Soltou os meninos, né? Soltou tudo, pegou as fotografias e levam lá, né? As coisas todas ali pra corte, né? Aquela coisa toda. E quando chega, eles falam, bom, fulano vai agora responder por ter prendido essas pessoas, né? Vai responder por isso. A gente sabe que isso aqui é um crime, isso aqui tem uma lei, isso aqui tem uma regra, e ele descumpriu. Tiraram fotos do lugar, falaram da bagunça, da falta de estrutura, do jeito que aquilo estava sendo feito, tudo foi muito criticado. Com razão, ali podia ter, né, ser feito de uma forma muito mais limpa, diferente, muito mais estruturada, mas lembrando, até esse momento ele não recebia dinheiro nem ajuda de ninguém, nem mesmo do governo. E detalhe, ele fazia um serviço que era de utilidade pública e muitas vezes ele recebia pessoas que a cadeia tirava de lá e mandava para a clínica dele, porque na clínica dele eles não precisavam pagar nada, tá? Então, mesmo assim,
eles vão levar ele a julgamento, ele vai a julgamento, e o nome desse processo, que vai ficar conhecido ali em 1985, vai ser o processo das correntes. Então ele vai passar por esse processo, vai ser uma grande comoção na época. Pais, mães vão começar a entender que o seu filho não era o único, porque existe uma cultura de esconder também. Quando o seu filho estava com esse problema, você podia achar até que ele estava possuído. E vamos lembrar que lá é uma cidade, né, muito católica. Até mesmo essa parte, né, de você dar uma assistência, como esse tipo de fenômeno que estava se iniciando, estava acontecendo na época, normalmente seria ali a igreja que acabaria cuidando disso. E não foi um homem, e que teoricamente depois eles ainda vão jogar ali que era um ocultista. E eles começaram a chamar esse Vicenzo de muita coisa. Se é verdade ou não, não sei, mas que corajoso ele foi, sim, ele foi. Vicenzo vai então, deixa a clínica e diz o seguinte: minha única preocupação é que esse processo acabe logo para eu saber como eu vou estruturar os garotos. Eu não posso deixar os garotos sozinhos. Então ele sabia que os meninos iam ficar sozinhos, ele precisava tomar conta, muitos fugiam, então ele sabia que aquilo precisava terminar logo. E os meninos fizeram o quê? Fugiram? Não. Quando eles souberam que ele não podia estar no lugar porque ele estava lá, né, atrás de advogado, respondendo o processo, ficou uns dias presos e tudo mais, os meninos começaram a arrumar o lugar. Começaram a pintar, tinha um que ele dava muito problema, ele era muito nervoso, violento. E ele foi o primeiro que pegou ali um pouco de tinta e pincel e começou a pintar um pedaço que estava feio da casa, e todo mundo ali começou a tocar. Na época, eles eram em 60 e eles começaram a limpar tudo, tocar a casa como se o Vicenzo estivesse lá. Então eles disseram que aquilo poderia acabar ou não, mas quando o Vicenzo voltasse, eles queriam mostrar que eles estavam tocando a casa, e por 40 dias eles tocaram a casa sozinhos, os meninos, e ninguém fugiu. E aí se pergunta o que aconteceu com os 4 que estavam ali, né, presos com a corrente, que todo mundo ficou extremamente ali, né, estupefato com o que tinha acontecido. Eles simplesmente foram para a rua, usaram e dois tiveram overdose e dois tiraram suas próprias vidas. Começa o processo, e esse primeiro processo ele vai ser sentenciado, mas essa condenação ela vai ser abrandada. Ela vai ser abrandada porque eles vão entrar num acordo com ele, um acordo entre, né, a parte do que ele estava fazendo, social, com um pouco de ciência, regulamentação, aprender algumas coisas e tal, que ele vai concordar. Então eles começam a dizer para ele que ele tinha que mudar algumas coisas na clínica para não dar problema, para não ser um lugar ali insalubre. Só que aí ele também vai precisar de ajuda financeira. E toda essa questão que foi para a mídia, né? Então, quando esse lugar foi descoberto, era como se eles tivessem descoberto assim um Jonestown, uma coisa assim, foi um horror, as pessoas ficaram horrorizadas. E muitos olharam e falaram: meu Deus, um lugar assim existe, pode ser a solução para o meu filho. Então as pessoas começaram a levar mais jovens para casa, e muitas outras pessoas começaram a ver que elas não estavam sozinhas e que queriam a ajuda. E algumas dessas pessoas tinham dinheiro e tinham poder. É nessa época que o lugar começa a se ampliar, começa-se a ficar muito maior, mas muito maior, porque no começo era tão difícil a situação que eles dormiam em barracas, eles dormiam em containers, eles dormiam como dava, mas eles estavam longe do que estava matando eles. Então eles ficavam ali por muito tempo, né, com o Vicenzo e trabalhando lá dentro, e os mais velhos acabavam não indo embora, eles iam ficando, era difícil que ir embora. Conforme teve esse processo que ganhou a mídia e tudo mais, essas pessoas começaram a receber ajuda, né? Esses jovens começaram a receber ajuda, o Vicenzo começou a receber ajuda, e tudo foi ampliado, então já tinha muita coisa funcionando ali. É nessa hora que um dos hóspedes dele, que já estava limpo há muito tempo, ele disse que ele queria fazer faculdade, ele queria ser médico, e você percebe que ele não tinha uma condição financeira ruim, porque ele disse que o Vicenzo, ele foi o responsável pelos pais dele terem morrido em paz, porque na verdade ele era um usuário múltiplo, né? Ele usava de um tudo ali e não tinha solução para ele, e ele era filho único, e ele acabou se livrando de todos os vícios dele. E aí um dia o Vicenzo vai virar para ele e vai dizer assim, ele diz: eu não sou um cara espiritualizado nem nada disso, eu sou até meio científico, mas
O Vicenzo disse para mim, vá e na sua faculdade, ele já tinha voltado para a universidade, né, tinha voltado para a faculdade, muitos faziam faculdade ali dentro também, né, saía só para fazer a faculdade e voltava, ou alugava, o próprio Vicenzo alugava casas perto das faculdades com outros para tomar conta, para eles poderem estudar. Então ele disse assim, se prepara, porque eu acho que você vai ser o médico da nossa comunidade. E aí ele disse assim, por que você está falando isso? Ele falou, porque parece que vem uma grande doença que pode assolar as pessoas aí que têm vício. Nessa hora que uma coisa acontece de fato, que é a AIDS. Então nessa época, né, era assim, no início até no Brasil se falava AIDS e tal, mas era a AIDS que começa então com, né, engraçado que nesse documentário, de país para país a coisa muda, porque dependendo do país as pessoas evidenciavam as pessoas que tinham relacionamentos homoafetivos. Lá na Itália, eles levavam muito ao pé da letra as pessoas que usavam substâncias ilícitas, porque aquilo era feito com seringas. Então aquilo você já ia vendo, eles mostravam várias formas, então tinha o uso da substância ilícita, relação, quando eles mostravam uma relação íntima e que dessa forma era possível pegar, era um homem e uma mulher. Então, assim, você vê essa diferença também, como você pega os comerciais antigos e você vê a diferença, né, do preconceito também de um lugar para o outro. E a gente acha que isso é mundial e no fundo não é. Quando essa doença veio na Itália, pelo menos, todos os grupos ali acabaram entrando no meio. Só que os primeiros eram, sim, as pessoas que tinham relações ali, né, enfim, casuais e também pessoas que faziam uso de substâncias ilícitas. E começaram a aparecer os primeiros doentes e a coisa ficou muito pior. Vocês imaginem só, se na época que eles eram apenas pessoas que faziam uso de substâncias, agora eles eram pessoas que faziam uso de substâncias que na sua maioria, e isso era real, na maioria das vezes eles estavam sim contaminados. Onde eles iriam ser colocados? Ninguém queria eles em lugar nenhum. Não queriam em cadeias, não queriam em lugar nenhum. E aí o Vicenzo diz, eu não vou fechar a minha porta. Só que o Vicenzo fez isso e o Vicenzo, ele continuou tratando com... Ele fazia carinho, ele mexia num cabelo. Ele continuou tratando os garotos com carinho mesmo, ele tinha carinho, ele tinha esse jeito e ele tratava esses rapazes, essas moças dessa mesma forma, só que sem nenhum tipo de cuidado, de proteção. Então eu não sei como ele fazia, eu não sei como era a parte de higiene, não sei como era a parte de nada, mas eu entendo que muitas pessoas ali falam, né, do primeiro beijo que a Lady Di deu um paciente, que foi uma coisa que mudou muito a visão, né, das pessoas com relação a AIDS, mas assim, o Vicenzo também beijava as pessoas no rosto, beijava ali as pessoas que estavam ali com ele, dava força para essas pessoas. Então em 1985 ele faz, depois que passa esse processo, que chega então o advento, né, da AIDS, ele acaba fazendo o seguinte, ele pega e testa todo mundo, veio uma testagem geral. Nessa época ele tinha 600 internos, só que já tinha mais estrutura, ele já tinha recebido 122 milhões do dinheiro, né, italiano ali da época, e ele já tinha construído ali vários anexos, várias casas, então já tinha muita coisa que eles eram, por exemplo, totalmente ali independentes e, né, conseguiam se sustentar ali autossuficientes. Então eles começaram a pedir ajuda, no caso, para um hospital. Eles disseram, precisamos ter um hospital para poder atender melhor essas pessoas. E é nessa época que aquele rapaz que ele tinha falado faz medicina e se especializa em alguma coisa, vai ser o médico da clínica. Então ele passa a ser o médico da clínica. Eu acredito que ele foi o médico da clínica até poucos anos atrás. Então ele começa a atender essas pessoas. Só que lá também ele diz o seguinte, né? Esse rapaz que é o médico, ele fala que ele viu um Vicenzo até um pouco infantil. Porque todo mundo que aparecia com, eu acho que eu encontrei uma cura, eu acho que eu encontrei alguma coisa, ele acreditava. E aí as pessoas começavam a participar de testes. Então eles testavam muita coisa, uma quantidade muito grande de proteína que eles tinham que tomar. Então também não era agradável. E se a gente parar para pensar do lado ruim e pensar que que o Vicenzo ele estava ganhando de repente alguma coisa com isso, podemos pensar também que eles eram cobaias perfeitas, porque eles viviam num lugar, como uma moça mesmo diz, eles comiam a mesma comida, não tinham relações entre eles
e estavam num ambiente ali fechado, então era muito mais fácil você observar o que aquilo estava fazendo, o que aquele componente ou aquele suplemento estava fazendo. Nada ali acabou resolvendo a situação e o que eles encararam foi uma situação muito triste de ter ali um colega, um amigo por semana, muitas vezes dois, indo a óbito com o que estava acontecendo. E aí é que a coisa pega, porque o Vicenzo gostava muito de um garoto chamado Renzo. E o Renzo, ele era muito franzino, ele tinha medo no fundo que o Renzo ele apanhasse, às vezes assim, de outros meninos. Então, com medo disso, ele andava com o Renzo para cima e para baixo. Então ele deu o carro, né? O Renzo já tinha parado ali de ter vontade de usar qualquer substância ilícita há muito tempo. Então ele deu para o Renzo a chave do carro e disse: Renzo, agora você dirige para mim. E aí o Renzo começou a dirigir para ele. Eles davam voltas, compravam coisas lá pro, vamos chamar, né, de clínica de recuperação. Então ele passou a ser muito amigo, né, do Vicenzo e ele gostava mesmo como um filho e inclusive tinha muito contato com o próprio filho do Vicenzo. O Vicenzo não fazia essa diferenciação na hora do, enfim, de misturar todo mundo ali. Inclusive o Giancarlo e a Patrícia, que eram aquelas pessoas riquíssimas lá do petróleo, ficavam juntos também e acabavam dormindo lá e enfiavam o pé na lama e comiam da mesma comida. Então era assim que eles acabavam, né, se relacionando todos. O Renzo estava doente e aí o Renzo, ele fica com o Renzo muito tempo ali cuidando do Renzo, mas o Renzo não resiste e o Renzo é o primeiro interno que acaba perdendo a vida para AIDS. Então ele ficou muito triste, ele ficou muito abalado. E aí existiram alguns rumores de que cuidando do Renzo e com essa mania que ele tinha de não ouvir muito a ciência, não, né, enfim, tomar alguns cuidados, ele pode ter se contaminado. Isso é uma coisa que o documentário levanta. É uma das coisas que o documentário pode levantar. As outras que o documentário levanta, eu não acredito. Como, por exemplo, que o Vicenzo era gay. Eu não acredito mesmo, tá? Eu não acredito porque, primeiro, as pessoas falariam ou as pessoas teriam nomes porque eles estavam lá também para dar uma jogada de lama no nome desse homem no documentário, deu para perceber, né? Mostrando, olha, ele é bom, mas ele não é tão bom assim. Como se as pessoas estivessem aqui para ser santos, né? Por que que eu acredito na doença? Porque no início era tudo muito desconhecido. A gente sabe com o que a gente passou aqui em 2020, como muitas vezes nós fomos ingênuos. E naquela época a informação ela ainda era muito desencontrada. E você podia, de repente, como né, na época nascia-se muitas coisas, era muito diferente também de pessoa para pessoa, tinha algumas similaridades, mas podiam nascer feridas, podiam nascer ali algumas coisas, a hora de alimentar, ou a pessoa ter contato ali com alguma coisa. Se ele cuidou do rapaz e ele não usou luva, ele não teve nenhum tipo de cuidado, existe sim uma grande possibilidade dele ter se contaminado. Só que aí eles jogam no documentário que talvez teria sido uma seringa. Um dos homens mais assim, que eu tive mais, ganhou mais o meu respeito lá dentro, foi um homem que, na verdade, ele estudou filosofia, se contaminou também, né? Soube que era soro positivo, que na época só existia AIDS, tá? Não se usava a palavra soro positivo e também não se usava a palavra HIV. Então, era só AIDS, eles não tinham essa diferenciação. Ele sabia, né? O Vicenzo sabia, por exemplo, que esse rapaz tinha, só que ele não contou para o rapaz. Se ele tivesse contado para esse rapaz naquela época, ele achou que ele prejudicaria a vida dele. Então ele não contou. Só que o rapaz arrumou uma namorada e acabava, enfim, fazendo sexo sem proteção e ele estava contaminado. E aí, quase 4 anos depois, o Vicenzo vai contar que ele estava contaminado. E esse homem, ele é vivo até hoje. Ele diz que, né, enfim, por um milagre, a namorada dele não se contaminou, né? Fez alguns exames ali na hora e depois não se contaminou, mas ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Ele também serviu de ajuda médica, né, para muitos ali que estavam no seu estágio final e que ele disse que, na verdade, o próprio Vicenzo acabou contando para ele uma vez que acabou se contaminando, cuidando do Renzo. Então, essa é uma coisa que eu acredito, porque depois, quando ele falecer, tudo vai ser muito estranho, a gente já vai chegar nessa parte. A coisa toda cresce muito, né? Então, começa também alguns controles, né? O controle do exame de sangue, então as pessoas, depois que baixar um pouco isso, eles começarem a tomar um pouco de controle, quando a pessoa fugia,
e ele tinha ali, perguntava para a pessoa, você usou outra seringa, então você fugiu, ele já fazia você fazer um exame para ver se você não tinha se contaminado. Tudo aquilo começou a virar setor, tá? Era muita gente. Nessa época, ele já devia estar com umas 2.000 pessoas, porque quando a doença atacou mesmo, ninguém queria essas pessoas. Então vinham pessoas todo dia, assim, chegava 100 pessoas doentes e morrendo ali. E ele dizia, olha, eu tenho 40 lugares, ele arrumando mais lugares, mais lugares, mais lugares. E as pessoas cedendo mais espaço cada vez mais, ele queria acolher ali o maior número de pessoas possíveis, mesmo doentes. Então, ele tinha o seu lado ali médico e o seu lado ali que às vezes era meio um monstrinho, porque ele era às vezes um pouco grosso. Então depois, né, de repente ter visto tantas pessoas padecerem, ele começou a tomar esse cuidado, fugiu, ele fazia o exame. Tinha uma moça que chamava, acho que era Mônica, digo acho porque muitos jovens foram passando pra gente, né, durante o documentário, e a Mônica, ele acabou resgatando a Mônica e ajudando a Mônica a entender a vida dela. Só que a Mônica não melhorava, porque a família da Mônica toda era usuária, né? Todo mundo usava. E a Mônica entrava, fugia. Onde quer que a Mônica fosse, ele ia atrás da Mônica, buscava a Mônica, levava de volta. Então tinha umas pessoas que ele tinha muito carinho. Só que aí vão começar a acontecer histórias, né? A mídia toda, né, do Vicenzo, ela vai ser feita com esses processos. Esses processos vão trazer fama e também vai trazer visibilidade para todo o projeto das correntes. Demora muito tempo para poder sair algum laudo, alguma coisa ali, uma pena, uma sentença e tal. Então, por mais que ele tivesse solto, ainda se falava do processo das correntes. E aí as pessoas duvidavam, diziam, é impossível isso, ninguém prende pessoas em correntes, ninguém vai fazer uma coisa dessa. Só que ele fazia assim. Então, um dia o juiz chegou e falou, tá bom. Falou pro promotor o seguinte, ó, vai lá então, pega as correntes e traz para eu ver. E o homem trouxe. Então, assim, ele começa a ganhar essa visibilidade e ele começa a participar de muitos programas de TV depois disso. Programas de TV, ele contava como ele tratava as pessoas lá dentro, qual era o método de tratamento dele. Tinha um homem que era a favor da legalização e os dois batiam boca, aquilo trazia muita audiência. E também tinha um homem chamado Walter, que acaba andando com ele o tempo todo. Era um rapaz bonito, ele andava muito bem vestido, porque o próprio Vicenzo mandava fazer roupas para ele ir nos lugares, nos programas e tal. E as pessoas sempre vinham com aquela frase, né? Ah, você é tão bonito, tal, nem parece que você, né, era um viciado. E aí ele comenta que, na verdade, ele mais era uma vitrine do trabalho do Vicenzo. E aquilo começou a deixar ele um pouco chateado. Mas o Vicenzo dava de tudo para ele. E ele começou a gostar de uma moça. E desse gostar, ele acabou casando. E do casando, ele teve uma filha. E morava num chalé dentro da clínica, dentro da propriedade da clínica. Então ele fazia basicamente ali tudo, né, que o Vicenzo queria. Então, Vicenzo vinha cansado desses lugares, ele vinha dirigindo. Vicenzo queria ver animais caros, por exemplo, Vicenzo adorava cavalos de marca, adorava cachorros e tal, ele que levava. E também o Vicenzo acabava comprando. Então, quando queria comprar, ia normalmente o Walter mais um homem e os dois acabavam ali fazendo as negociações, chegaram a ser presos porque algumas negociações eram legais, outras não tão legais, e era sempre ali envolvendo animais ali de raça, né, animais muito caros. E ele vai fazendo todos esses favores aí, só que ele não fazia bem favores. Em um momento, né, que ele já estava casado e tal, o Vicenzo disse o seguinte para ele: você já está comigo há muito tempo, eu vou dar uma casa para você e eu vou dar uma condição de você sair daqui, você poder sustentar a sua família, recomeçar a sua vida. Só que conforme o tempo foi passando, o Vicenzo meio que foi declinando dessa história, não falava mais sobre isso. Então o Walter, ele começou a pensar assim, ele não vai fazer nada, eu vou sair daqui, eu vou cair nas ruas, eu não vou ter o que fazer, eu não vou ter o que receber, eu já vi isso acontecer. Então ele vai fazer o seguinte: um dos internos do San Patrignano, chamado Roberto, ele fazia parte de um lugar que eles categorizavam como um lugar de castigo. Normalmente era o lugar onde tinha ali a parte de carnes ali, né, frigorífico e tal, e também a parte de concertos ali, alguns concertos que eles tinham que fazer. E esses lugares, né, principalmente os de concertos e reparos, tinha mulher.
E essa parte que tinha um homem que ele era muito violento. O nome dele era Éfio Russo e ele era muito violento mesmo. Ele chegou lá aos 24 anos de idade, mas ele já fazia uso de substâncias há 11 e ele vinha de um contexto de vida muito violento e lá ele começou a fazer mesmo do Vicens um pai para ele, assim, um pai mesmo. Só que ele começou a enxergar no Roberto, que era um pai de família que foi para lá se tratar para poder continuar a vida. Ele não era uma pessoa de vida, né? Enfim, ele era uma pessoa até, vamos colocar aí, de uma vida financeira boa. Só que ele não conseguia se livrar do vício. Então ele queria criar o filho dele, a esposa dele tinha largado ele, então ele estava atrás de tratamento. E aquilo começou a irritar muito esse homem que tinha um pouco de inveja da vida que ele tinha. Ele tinha para onde voltar. Enquanto esse Éfio aí, ele não tinha, né? Esse russo. Então ele pegou e começou a pegar no pé desse Roberto. Pegou no pé, até que um dia ele vai, né, partir para uma surra muito grande, né, no Roberto e vai deixar o Roberto debilitado e o Roberto vai dormir por um dia. Ele vai deixar o Roberto dormindo lá porque estava machucado por um dia. No dia seguinte, eles vão colocar um saco muito pesado nas costas do Roberto e o Roberto não vai aguentar e vai cair no chão. Depois disso, tudo que vem é a cabeça de uma pessoa muito problemática. Eles vão pegar, vão molhar, vão dar choque, vão machucar, vão fazer tudo que vocês podem imaginar, até mesmo queimar. E depois eles vão descartar o corpo num lugar assim totalmente ermo ali, como se fosse um matagal ali, vão jogar e a polícia vai encontrar. Essa pessoa tinha família e isso vai virar um processo e um processo grande, porque as pessoas vão dizer que existia lugares onde pessoas perdiam a vida, podiam perder a vida e que também recebiam esse tipo de tratamento, como também, por exemplo, apanhar, mulheres apanhando, e houve também um rumor de um abuso em relação a uma moça. E também, posterior a isso, teve o caso de uma moça que também teria perdido a vida. Ela teria contado, o irmão gêmeo dela sabia que ela estava na clínica e um dia veio a notícia de que ela teria caído de uma janela e teria morrido. E aí pessoas de dentro, né, ela ficava nesse local aí que eles diziam que era de reparo. Eles disseram que, na verdade, ele estava apanhando já há bastante tempo, já vinha sofrendo bastante tempo, e a sua correspondência, tanto a que você recebia quanto a que você mandava, ela era lida antes de ser entregue. Isso era avisado, tá? Isso o próprio Vicenzo avisava que ele iria fazer. Então, vocês estão vendo quantos prós e contras começam a aparecer. Por quê? Com todos esses programas de TV, coisas acontecendo, o lugar já estava com mais de 2.000 pessoas. Você consegue tomar conta de tudo isso? Não consegue, então você precisa delegar. E quando ele começou a delegar as funções, ele estava delegando para pessoas que estavam lá dentro. Algumas de extrema confiança, outros eram apenas bajuladores. E esses bajuladores tinham raiva de quem acabava se saindo melhor, porque você também precisa pensar na parte psicológica dessas pessoas. E era uma coisa que ele não fazia, e não fazia nessa época porque não queria, tá? Então já existiam psicólogos, inclusive um dos rapazes se torna, né, depois um psicólogo para pessoas que querem se livrar de vícios. Então ele diz o que não se fazer, né? Todas as coisas que não se deve fazer quando uma pessoa quer deixar o vício. Então tinha esse lado em que ele queria mesmo salvar as pessoas, mas ele também tinha essa divisão com, de repente, aquela coisa de eu quero mostrar que eu sou uma pessoa muito boa e que eu sei resolver as coisas e eu vou fazer tudo do meu jeito, vai dar tudo certo, essa parte um pouco mais, né, narcisista, essa é a palavra. E na televisão ele fazia todo aquele papel enquanto ele estava passando, né, uma vez por semana no lugar para ver como tudo estava funcionando, estava na mão dos outros, e sem contar que essas pessoas não tinham salário. Isso é uma coisa interessante também. Mas mais dinheiro é colocado, só que os processos, né, começam a correr, eles começam a aumentar mais, começam a funcionar também com as pessoas que já eram ali responsáveis. E quando eles encontram, então, o Roberto, e a família começa, então, a pedir justiça, né, pela vida do Roberto, é falado, então, dessa outra moça, a Natália. E a Natália também, a que teria caído, né, caiu da janela, foi o que falaram para a família.
mas eles não acreditavam naquilo porque tinham testemunhas que viram outra coisa. E aí você vê outras pessoas dando seus depoimentos, falando, e o Walter vendo tudo aquilo. O Walter é o rapaz que estava andando com ele para cima e para baixo nos últimos tempos, que tinha família. O Walter olhando tudo aquilo, o que o Walter fez? Começou a conversar com ele sobre o caso do Roberto, porque ele já tinha ouvido por cima o Vicenzo falar desse caso do Roberto com o Russo, que teria sido o homem que fez isso com o Roberto. Ele, em uma conversa com o Walter, teria sugerido, né, que poderiam resolver essa situação. Eu entendi que seria com o Russo, tá? Eu vou deixar em aberto essa parte aí, já que isso aí não foi citado. E que eles podiam resolver da seguinte forma, era só dar uma quantidade X de tal coisa, uma quantidade Y de outra substância, e assim ia parecer que ele teve uma overdose. Só que o Walter gravou e disse para ele que tinha gravado, e falou para ele, olha, ou você me deixa viver minha vida. Ele disse que ele não pediu dinheiro, nada, ele só queria que o Vicenzo deixasse ele ir embora com a família dele, viver a vida dele sem ser perseguido. Eu não ouvi ninguém dizer que o Vicenzo perseguiu quando a pessoa saiu da clínica. Vários deles saíram da clínica e não foram perseguidos. Agora, se ele achou de repente isso porque ele acabou tendo contato com várias coisas ali que ele sabia que não eram muito lícitas do Vicenzo, aí eu não sei. A questão toda é que isso teria terminado, né, com essa fita sendo vazada. Ele vai pegar essa fita e vai fazer o seguinte, vai falar que nunca vai mostrar essa fita para ninguém, mas aquela fita é a garantia que ele vai deixar ele em paz. Só que eu também me lembro que no episódio 3 ele teria ficado de dar uma casa, né, pro Walter. Não sei se não rolou um eu que era minha casa, né? E o Vicenzo faz o seguinte, o Vicenzo então, né, fica, deixa tudo quieto, e aí jornalistas começam a saber, pessoas começam a saber, porque parece que o próprio Vicenzo deixou cair ali, agora estão gravando coisa minha, tentando me passar a perna com aquele jeito expansivo e tudo mais, e aí as pessoas querem saber quem é esse cara que tem essa fita, e eles chegam então, né, no próprio Walter. E isso também a gente não pode tirar, né, que obviamente ele também deve ter recebido alguma coisa dos jornais, da imprensa e tudo mais para revelar essa fita. Só que isso passa a ser objeto, passa a ser prova no processo. Então ele é obrigado a apresentar a fita. E lá tá falando, é a voz, primeiro a imprensa passa, depois vai passar no tribunal, e é a voz do Vicenzo falando tudo aquilo. Só que o Vicenzo diz que ele o enrolou, que eles estavam conversando. Ele quis dizer assim, que seria como se ele estivesse conversando e ele soltasse sem maldade essa frase. Ele não tinha intenção de fazer aquilo, ele estava bravo e falou alguma coisa que não se faria. Como, por exemplo, sei lá, fulano, se você falar palavrão, eu vou colocar pimenta na sua boca. Seria mais ou menos isso, só que, né, num grau adulto, obviamente não vou ficar dando exemplos aqui disso, né, mas vocês entenderam aí, e parece que isso aí acabou sendo gravado, porque ele mantinha um gravador sempre ali, para ver se ele conseguia uma conversa que podia ali facilitar a vida dele. O próprio Vicenzo disse que deu 150 milhões para ele disse que não pegou o dinheiro, e aí fica o dito pelo não dito, porque o Vicenzo não está mais entre nós. O que vai acontecer é que durante esse processo todo, o Vicenzo ele vai ficar muito acabado. Ele vai ter uma época que vai ser um pouco antes de descobrirem isso do Roberto, que ele vai ganhar muito peso. Ele vai chegar a pesar quase 170 quilos. Ele era um homem de 1,90 m. Ele diz que ele comia demais, ele comia desenfreadamente. E aí depois, com esse processo, com tudo que estava acontecendo, ele começou a perder muito peso. Ele começou a ficar muito magro, né? Muito magro, perder muito visivelmente, né? Muito peso. E sempre ali atrás com advogados e tal, e aí fazem uma entrevista com a esposa dele e dizem, olha, você tem ideia de como seu marido pode estar se sentindo nesse momento? E ela diz que na verdade ele está com uma ferida na alma porque ele é uma pessoa apaixonada pelo que ele faz e ele está vendo que tudo isso é uma coisa muito maior ali para destruir a reputação dele, principalmente de pessoas que ele tanto confiava, que ele tanto amou e que ele tanto se dedicou. Então, ele estava magoado, né? Poderia estar ali até mesmo um pouco depressivo, tudo bem. E aí essa questão toda vai sendo colocada. O filho também, né? Começa a dizer qual era a situação do pai. O pai sempre sem ânimo, ele ficou sem vontade e ele sempre ia à clínica. Mas ele dizia assim
que as pessoas podiam continuar sem ele. Ele já estava meio que se despedindo da vida. Assim, foi uma coisa meio estranha, cada vez mais debilitado, mais debilitado. E eu, assistindo a série, achei que ele era um homem mais velho do que de fato ele era. Nessa época, ele estava com 60 anos. Então, ele falece aos 60 anos de idade. Então, ele não era um homem velho, ele era um homem jovem. E ele começa, então, né, a ficar muito ali debilitado, as coisas começam a funcionar basicamente sozinhas. O Giancarlo, né, e a Letícia também, Moriarty, eles eram pessoas ali que também ajudavam nessa parte de organizar, financiar e tudo mais. Já tinha um conselho ali. Então as coisas continuaram funcionando, até que ele acaba sendo afastado em 1995, tá? E também, quando a coisa feia mesmo de processo, as coisas, por exemplo, a foto, né, que eles encontraram do Roberto, que foi uma coisa assim horrível, poderia sair na mídia, parece que, né, no caso ali, a Letícia já tinha uma certa conexão com a mídia, então muitas pessoas preferiram não publicar as fotos para não aborrecê-la, porque sabia que ele era amigo dela. Depois também teve a questão toda das fotos do tribunal, que também eles preferiram não mostrar, porque eram amigos dela. Então, de uma forma ou de outra, a Letícia sim acabou ajudando ele ali em muitos momentos e é envolvida até acho que os dias de hoje, porque isso aqui eles colocam aí como se estivesse funcionando até os dias de hoje, e é um cartão postal da Itália. E que é um passado que as pessoas não querem olhar, como começou ninguém quer saber como é hoje. E a ideia do Vincenzo no começo, assim, no começo não, do meio para frente, era transformar o lugar numa cidadela, onde as pessoas que tinham se comprometido em se curar e não sentisse condição de ir embora, não fossem. E continuassem, tivessem emprego, isso, né, conseguissem se sustentar e tudo mais. Depois as coisas vão mudar. Por volta de 2011, quando o filho dele deixar ali a presidência do lugar, né, enfim, a diretoria do lugar, parece que eles vão começar a dar emprego para essas pessoas vão guardar esse dinheiro para poder dar um up na vida quando eles tiverem que sair. Então, as coisas elas vão mudar com o tempo. Mas essa fase, o fim da vida do Vincenzo, foi um fim triste. Só os médicos do Vincenzo sabem o que o Vincenzo tinha. Nem o filho, nem a esposa, nem o irmão, nem a mãe, ninguém ficou sabendo o que o Vincenzo tinha. Ele foi definhando, ele foi ficando debilitado. Disseram que era hepatite C, foi o que eles tinham, né, colocado ali. Porém, né, as pessoas contam outra história. E também parece ali que ele acabou perdendo muito peso, tanto que foi proibido mostrarem ali no caixão, porque ele teve assim, um enterro de celebridade mesmo. Ele é uma pessoa muito respeitada na Itália, então queriam, né, que aparecesse alguma coisa e eles não deixaram, não selaram o rosto, mas só deixaram que aparecesse ali as mãos dele. E você percebe que ainda, né, a pessoa às vezes até incha e tal, estavam muito magrinhas, assim, você percebe que ele estava bem debilitado. E é aí, né, que todo mundo começa a perguntar, ir atrás dos médicos, ir atrás de todo mundo, e aí, né, do que ele morreu. Qual era a doença que ele tinha, do que ele faleceu, qual foi o mal e tudo mais. E aí as pessoas começaram a comentar. Na época que ele cuidou ali das pessoas, ele acabou se contaminando, né, se contaminando com HIV, e que aquilo ali teria sido a causa, então, de tudo. Só que os médicos, eles tinham ali, né, um compromisso de não revelar e acabavam ridicularizando as pessoas. Só que ele já tinha contado para uns 2 rapazes, assim, que eram muito, assim, ligados a ele e que disseram que não tinham problemas de falar disso porque ele não estava mais vivo, né. Então, o que era médico sabia, mas ele disse que ele, enfim, não comentaria, até porque ele é um médico, isso é, né, isso é antiético. Então ele não falaria sobre isso e ele achava tudo isso absurdo, porque ele já não é mais vivo, né? Então não tinha por que falar sobre isso. Só que esse outro ele disse que não, que ele tinha sim. E por que ele estava falando isso? Porque ele só foi contar que esse rapaz, ele tinha se contaminado 4 anos depois, ele estava com a namorada. E aí depois, né, o Vincenzo também estava contaminado e acabou ali não contando para ninguém. Então, tudo isso é bem complexo. Também parece que ele levava uma vida dupla, ele tinha a esposa e a família dele, mas ele também tinha uma vida com um homem ou com homens, não se ele teve um relacionamento sério com uma única pessoa ou se ele tinha eventuais ali relacionamentos com homens e que também ali, né, o jeito dele nunca
né, ia fazer com que ele aceitasse talvez a própria vida dele, a própria sexualidade dele. Ele acabou sendo uma pessoa que teria sido um símbolo, sim, na luta das pessoas que estavam se livrando de substâncias ilícitas, isso ninguém pode tirar dele. Ele pode ter usado os piores métodos, maus métodos, mas ele tentou e ele conseguiu, ele limpou muitas pessoas e que permaneceram longe do vício. E não existiam pessoas que faziam melhor, tá? Porque senão não ia lá filho de político, filho de rico, filho de um monte de gente lá para poder se tratar com ele. E outra coisa também, tirando essa parte aí, né, de as coisas terem ficado um pouco caóticas e tal, quando essas pessoas adoeceram, ele não fechou as portas e ele não recebia dinheiro do governo para manter essas pessoas. Então ele também colocou a vida dele, ele sabia que a vida dele podia estar em risco. Ele colocou em prol de cuidar dessas pessoas. Não passou para a esposa, que é uma coisa que eu acho que já é bem importante, né? Não passar para a esposa, porque ela está bem, né? Até ali a parte do documentário, eles fizeram entrevista com ela e tal, ela parecia muito bem. Agora, se eles também não tinham mais uma relação íntima, isso não é da conta de ninguém. As pessoas têm uma mania, né? De querer saber o que acontece no quarto das outras pessoas. Eu só acho que assim, se ele tinha uma vida dupla, isso também era um grandíssimo de um problema dele. O que eu consegui ver foi que talvez algumas pessoas que talvez ele julgasse ali que eram mais difíceis do que outras, eram mandadas para esses lugares onde as coisas eram um pouco mais levadas a nível hard, umas coisas mais sérias, porque tinham esses lugares sim que era, né, o frigorífico, que acabava ali mexendo com as carnes e tal, e tinha também essa outra parte ali que era de concertos e que as coisas elas eram um pouco mais rígidas. E eu acho que ele já tinha virado o tipo de pessoa que é muito comum, e isso não é uma coisa até natural, de ser a pessoa que sabe que aquela pessoa merece, mas não tem coragem de fazer. E aí você põe a pessoa que tem a coragem de fazer. Esse cara, esse russo, ele era o cara que tinha coragem de fazer. Então, quando o russo aparecia e alguns outros, né, algumas figurinhas carimbadas ali apareciam para falar com a pessoa sabia que era porrada. Então ele sabia que isso aí acontecia? Claro que ele sabia, porque no começo era ele que fazia. E essas pessoas parece que abusavam um pouco da autoridade que tinham, porque aí nessa época ele já não estava mais tão perto, ele não estava mais tão próximo, ele perdeu, acredito, ali um pouco as rédeas da situação. As coisas ficaram grandes demais e ele não conseguiu abraçar todo mundo. É impossível abraçar todo mundo. E aí quando você começa a ter que colocar na mão de outras pessoas responsabilidades tão sérias, e quando você já criou um protocolo basicamente onde você é o centro, a chance disso não dar certo é muito grande. Principalmente porque existe muito a cultura do não falar, do não reclamar, né? Porque depois você pode receber ali uma represália. Então, era muito difícil essas coisas vazarem. Vazavam quando dava bem errado. Mas hoje que eles são adultos, muitos falam dessas pessoas, inclusive do russo, como ele era uma pessoa assim terrível mesmo e que as pessoas sabem que ele fez isso. Ele foi ali julgado, foi condenado, mas eles disseram que as condições mentais dele não tinha como colocar ele na cadeia. E mesmo Vicenzo, né, que teria então, tá? Porque aí vem a parte em que vem a fita, e o Vicenzo, ele soube, né, que tinha acontecido isso, que tinham tirado a vida do Roberto. E aí é que vem a parte em que ele poderia ficar 1 ano e 8 meses preso por ter acobertado toda a situação. Ele se livra, né, de ter praticado, porque de fato ele não praticou, mas ele sabia. E aí isso eles não conseguem se livrar, ele é condenado, mas ele vai acabar ficando em casa mesmo, cumprindo em casa mesmo. A questão toda é que ele vai falar com as pessoas para que ele vai dizer para as pessoas que ele não contou, ele vai admitir que ele sabia, mas que ele não contou, porque ele disse que era uma coisa que ele romperia um código com as pessoas que estavam ali, que era um código de confiança, e por isso ele não contaria, tá? Que o russo tinha feito o que fez com o Roberto. Só que tem toda uma situação envolvida nisso, porque o homem foi descartado de qualquer maneira, ele tinha mulher, ele tinha filho. Também talvez ele tenha assumido porque ele sabia que ele já estava para sair da San Patrignano. Então, a questão toda é aqui, né?
O que dizer para uma pessoa que estava tentando algo totalmente novo, com uma coisa, uma substância nova? O que se esperar de uma coisa que você não conhece, né? É bem difícil. Ele passou por situações ali que deram muito certo, algumas não deram. Acredito que isso tenha em todos os lugares, todas as clínicas e tudo mais. Mas hoje, tá? Este local, São Patrignano, é uma das maiores ou a maior clínica da Europa, tá? E é um cartão postal, o lugar é muito bonito, tem todo um corpo ali de, enfim, de diretoria e tudo mais para funcionar, médicos, muitas coisas, e ainda existia essa briga se existiam ali esses dois lugares que eram para pessoas difíceis, porque muitos entravam, ficavam anos, saíam e nunca ouviam falar desses lugares. Então eles achavam ali que eram lugares que eram mais ou menos escondidos, assim, sabe? Que o Vicenzo sabia, mas outras pessoas às vezes não precisavam ver. Seria mais ou menos isso. E aí acaba também, né, mostrando que cada um se tornou. Teve um que virou paramédico, que foi o que fez a fita. Ele é um paramédico. E muitos também disseram que depois, né, quando tinha ali poucos dias antes do falecimento, né, do Vicenzo, a família chamou os mais velhos e chamou também, né, o Giancarlo e a Letícia para poder se despedirem dele, mas ele já estava em coma, até que de repente não teve mais atividade cerebral e alguns dias depois ele falece. E aí o filho acaba assumindo por um tempo e hoje tem outras pessoas aí ligadas a isso tudo contando essa história. E existe agora uma grande confusão. Por quê? Primeiro que o filho, né, do Roberto, ele diz que, na verdade, isso aí era tudo um esquema, né, que claro que as pessoas tiveram, que eles tiveram sim, e que ele, por ser responsável por essas pessoas, responsabilizar por essas pessoas, ele teria que se responsabilizar sim pelo que aconteceu com o pai dele. Aí tem o caso da menina da janela, também a menina que caiu pela janela, que ficou por isso mesmo. E também a irmã, né, do Roberto teria dito que ninguém era idiota e todo mundo sabia que o Vicenzo tinha muitas ligações políticas ali que acabavam acobertando e também muitas ligações na área ali da polícia, juízes e tudo mais, e que por isso ele nunca era preso. A questão é que dizer que favores ele não fez, ele fez, porque vocês acham que essas pessoas só apareciam na clínica dele e assim, ó, toma? Não. Isso devia ter um acordo de cavalheiros. Olha, vamos, manda pra cá e sei lá, vocês me ajudam aqui ou ali. De repente não foi aí uma má ideia, de repente foi até muito melhor eles terem ido para lá, mas não dá pra gente saber. Mais uma vez, não estamos falando de santos, estamos falando de pessoas. E as pessoas é aquilo. Tem uma hora que você também tem que olhar e pensar o que te vale mais a pena ali naquele momento. Não dá pra gente saber. Cada pessoa tem uma falha, cada pessoa tem um jeito e não dá pra gente adivinhar. Agora, dizer também que é impossível, não é, porque ele não era, mais uma vez, ele não era um santo. E também tem toda uma questão ali dele não querer nada religioso, nada que fosse político, nada que fosse religioso, e depois você vê algumas coisas sendo quebradas ali, principalmente o político. Você vê sim que tiveram partidos políticos que tentaram pegar a imagem dele, tiveram partidos políticos que tentaram usar, né, a clínica como uma forma de fazer política. Enfim, não deu certo, em algumas nós nunca saberemos. Fato é que até hoje nem mesmo a causa, né, do falecimento do Vicenzo, ela é aventada, mas não é confirmada. Então seria sim muita ingenuidade a gente pensar que não aconteceu aí nenhum tipo, né, de acordo, até mesmo para sobreviver ali, porque se você começa a incomodar demais, você também passa a ser uma pessoa caçada e ninguém quer isso, né? Ninguém quer perder a sua vida por causa disso. Então ele conseguiu ali, né, manter a casa dele. Salvou muitas pessoas, ele também, né, teoricamente destruiu muitas pessoas, como alguns contam, ou apenas as pessoas acham que foi dessa forma, ou até foi muito pior do que as pessoas lembram. As pessoas também gostavam, viam ali nele, né, na pessoa do Vicenzo. Talvez nem todos tiveram oportunidade de ter tanta relação, talvez se ele sempre fosse pequeno,
todos poderiam ter as mesmas lembranças, né? Mas também tem aqueles que dizem que eles têm uma vida boa, mas sabem que essa vida só é boa por causa do lugar da clínica e por causa do Vicenzo. E também devido à clínica e devido ao Vicenzo. Então, é como se fosse assim, a porção boa e também a porção que não é boa. Então, isso é uma coisa também que fica muito frisado. E as pessoas entendo, eu tô aqui filtrando muito, porque as pessoas elas tentaram primeiro transformar o Vicenzo na série numa piada, né? Uma piada ali num médium, o cara tá falando uma coisa super séria, eles vão pegar uma coisa da pessoa da juventude e vem trazer, assim, sabe, à tona. Eu acho que tem situações e situações, e você via que tinha momentos ali que a intenção era ridicularizar pura e simplesmente. Então aí também eu acho que existe um momento para tudo, né? Então ali ele estava fazendo um trabalho sério, um trabalho que as pessoas estavam, no caso, precisando. E a clínica funciona até hoje e parece que é um grande cartão postal, fica em Remy. Então, se você já visitou, conhece ou conhece mais sobre isso, eu tô falando o que eu vi no documentário, e aí vocês deixam aqui embaixo se assistiram também, se conhecem, se já ouviram falar, ou se também já tiveram aí alguma convivência, né, com uma pessoa que tem adicção ou que acabou se viciando ou por um período, enfim. Coloquem aqui as suas experiências, que é bem interessante, mas olha só, né, como é difícil quando não se conhece nada. Jogam essas coisas nas ruas, na mão dos jovens, e como é que contem isso depois? É muito difícil. Eu fico imaginando essas pessoas. Me veio muito, né, aquela parte ali da Cracolândia, porque aquelas pessoas também, elas vivem como zumbis e nada é feito. Então, você imagina se de repente você visse aquilo ali, aparecesse um Vicenzo, começasse todo esse processo, porque foi mais ou menos assim que aconteceu na vida dele, começasse todo esse processo e ainda tivesse quem iria dizer ali que, bom, ele usou a força física em determinado momento. É porque essas pessoas nunca devem ter visto uma pessoa em abstinência de uma substância forte utilizada por muito tempo. E lembrem-se sempre, substâncias ilícitas não é brincadeira. Muitas vezes não vale a pena nem mesmo experimentar, porque você não sabe como o seu corpo vai reagir àquilo. Existem pessoas que se viciam na primeira vez que usa, independente do que usa. Então, eu acho que também fica um bom alerta, porque de fato você pode virar um zumbi, porque é o que justamente as pessoas passam. Elas vivem, respiram, elas nem sabem mais quem elas são, o que elas são. Elas já sabem o que elas querem, o que elas precisam, e é a substância, custe o que custar. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, já ficou enorme. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo.